Olá, professora e professor! Hoje vamos falar sobre uma narrativa ficcional de aventura que fala sobre o povo cigano. Qualquer chão leva ao céu. A história do menino cigano, de Cristina da Costa Pereira, é uma narrativa ficcional de aventura que conta a história do menino Jorge, que, vagando pelas ruas, depois de abandonar sua casa e família, vai se abrigar e viver com os ciganos. Enquanto isso, sua mãe, Ermelina, está em busca dele. A obra discute questões sobre o preconceito étnico e social, além de discutir também, de forma mais ampla, a questão da desigualdade social e da população de rua. Nesta narrativa, seguimos a história de Jorge, que mais do que se aventurar, precisa sobreviver. Destacamos aqui o resumo da obra, para entender melhor o enredo. Qualquer chão leva ao céu, a história do menino cigano, narra a história ficcional do menino Jorge, que foge da realidade cruel da sua casa, em que seu pai era alcoólatra e agredia sua mãe e irmãos, e vai morar na rua no Rio de Janeiro. Vítima de uma tragédia de desabamento, a mãe Ermelina perde a filha mais nova, Maria, e peregrina em busca de Jorge, que não encontra mais. A solução é voltar para a Bahia e recomeçar sua vida. Jorge passa por diversas dificuldades morando na rua, mas é com o povo cigano que encontra abrigo e afeto. Anos depois, a mãe o reencontra, já crescido, e o leva para casa. Para desenvolver o trabalho com esse texto, propomos a seguir algumas atividades. Peça aos alunos que pesquisem mais sobre a trajetória da autora Cristina da Costa Pereira, para entender o contexto de produção e a intencionalidade da obra. Consulte o manual do professor para mais detalhes sobre a vida da autora. Em seguida, peça que tragam exemplos de outras narrativas de aventura, sejam elas em suporte literário ou visual, como filmes. Procure estimular a curiosidade dos alunos para que se interessem por cultura de povos, questões sociais, tragédias, arte em suas várias modalidades, etnia cigana, solidão, cultura, discriminação, aventura, suspense, violência, estereótipos e respeito às diferenças. Depois de realizar a atividade, siga com as pesquisas e discussões sobre a temática, como as dificuldades dos migrantes nordestinos, o descaso das autoridades, a dura vida dos meninos de rua e a violência da metrópole carioca. Peça que os alunos registrem em duplas, por escrito, as descobertas das pesquisas. Leia com a turma os artigos nos links indicados no manual do professor e solicite que as turmas façam paráfrases e citações dos textos. Depois de discutir os conhecimentos prévios, vamos ler com os alunos. Realize a leitura dos trechos indicados no manual do professor. A seleção dos trechos se refere à pesquisa da ambientação, da linguagem e inserção de termos, dos personagens e do tema, etnia e cultura cigana. Em seguida, peça aos alunos que leiam outro conto, O Violino Cigano e Outros Contos de Mulheres Sábias, de Regina Machado. Solicite que comparem as duas narrativas e, em seguida, peça que redijam individualmente breves análises críticas, aproximando as diferentes visões de narrativa. Essas análises serão publicadas no site ou blog da escola, para que todos possam ter acesso. Depois, em face da análise das personagens, peça aos alunos que escrevam individualmente um texto se colocando no lugar das personagens, contando como se sentem passando pelas experiências da narrativa. Essa atividade permite recuperar a história e os acontecimentos, além de favorecer os mecanismos de paráfrase e reescrita de narrativas. A narrativa se passa basicamente na cidade do Rio de Janeiro. Propõe uma pesquisa na internet e em mapas sobre os ciganos e como se estabeleceram na cidade, dando abertura para a presença histórica da etnia no Brasil. Solicite que apresentem os resultados da pesquisa coletivamente. Por fim, peça que escolham um dos colegas como personagem de uma narrativa de aventura, seguindo a temática abordada. Faça com que eles explorem as características físicas e psicológicas do personagem. O resultado da narrativa pode ser publicado no site ou blog da escola. Apresentamos a seguir atividades de pós-leitura. Após a leitura da obra e da realização das propostas complementares para estimular a leitura ativa e a escrita criativa, divida a sala em grupos e peça que analisem a narrativa do livro. Os estudantes devem montar uma versão dramatizada e filmada da história, a partir de um roteiro elaborado coletivamente. Peça que estabeleçam um cronograma de montagem com produção de figurinos, cenários e diálogos que remetam aos contextos da história e recuperem os acontecimentos principais do livro. As filmagens podem ser realizadas por meio de aplicativos de captação de áudio e vídeo, disponíveis gratuitamente em celulares e tablets. Oriente-os para realizarem ensaios e pensarem em soluções interessantes para a recriação das obras.
Agende uma exposição coletiva do filme sugerido no final do manual do professor e propõe a exploração de recursos estéticos que remetam à cultura cigana. Após a gravação, alguns integrantes dos grupos ficarão responsáveis pela edição dos vídeos e, para isso, poderão utilizar aplicativos gratuitos. A primeira projeção dos vídeos será compartilhada entre a turma, em aulas reservadas para apresentações de trabalhos, mas as versões finais poderão ser publicadas em canais de vídeo da internet, no site da escola ou no blog, destinado a compilar as atividades ligadas às experiências de leitura. É possível encontrar também na seção Aprofundamento mais informações sobre a vida e cultura cigana. Propõe à turma, para aprofundar o tema, que pesquise e escreva um texto sobre a comunidade cigana, aprofundando-se na procura a outros povos desconhecidos por eles. Peça uma pesquisa de obras literárias, audiovisuais, como filmes, músicas e peças que tratam de temas como esses. Explore com os estudantes exemplos comentados de textos e filmes. Como exemplo, temos O Cigano do Oriente, de Alzira, da Cigana da Praia, que fala da religiosidade cigana, bem como seu surgimento. As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, uma saga épica e cheia de aventura, mistério, magia e diversão. Apenas o Vento, direção de Ben Sefligauf, é um filme que se passa em uma aldeia húngara. As notícias sobre o assassinato de famílias pobres de origem cigana se espalham rapidamente. Ninguém se manifesta sobre a possível identidade dos assassinos e os crimes parecem ter motivação racial. Os Ciganos Vão para o Céu, de Emil Loteano, acontece em um acampamento de ciganos na periferia do Império Austro-Húngaro e narra a história de amor entre Rada e o ladrão de cavalos Loiko Zobar. Obrigado por assistir e até a próxima!